Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Jorge Brum, as gravações e edições de Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. Coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual, com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa vem do Senado Federal, que aprovou a criação do Proferte, o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. O Senado aprovou parte das alterações da Câmara dos Deputados ao projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes para incentivar a produção em território nacional desse insumo essencial para o agronegócio. A ideia é reduzir a dependência do país de fertilizantes e de suas matérias-primas obtidas no exterior e, com isso, garantir a produção mais barata de alimentos. A principal mudança feita pelos deputados federais, aprovada pelos senadores, é a definição de fontes de financiamento do programa. A União poderá repassar recursos do orçamento para o BNDES e abrir linha de crédito voltada a investimento em produção de fertilizantes e matérias-primas, remineralizadores, bioinsumos e biofertilizantes. Pelo texto, os encargos desses contratos serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional e o dinheiro poderá financiar a modernização, reativação e ampliação de plantas industriais, atividades de pesquisa e infraestrutura de integração de polos logísticos. Relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, lembrou que, apesar de ser uma potência agrícola, o Brasil continua dependente da importação de fertilizantes. Em 50 anos, nós revolucionamos a agricultura e a produção brasileira. E hoje, este ano, a gente deve passar os Estados Unidos como maiores exportadores de grãos do mundo. E nós vamos fazer essa façanha com terras pobres, presidente, que precisam de fertilizantes. Então é uma loucura a gente não ter até hoje um Proferte da vida. Autor do projeto original, o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, também acredita que o Brasil agora terá condições de se livrar da dependência de fertilizantes importados. A partir da sanção desse projeto, o Brasil vai ter uma política nacional de fertilizantes com incentivo à indústria nacional, para que a gente definitivamente saia dessa dependência. Fertilizantes significa soberania nacional. E é isso que a gente deve perseguir. O texto aprovado, que segue para a sanção presidencial, confere ao Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas a atribuição de avaliar a cada 2 anos a efetividade econômica, fiscal e estratégica do programa. O órgão também deverá definir a mistura mínima obrigatória de fertilizantes nacionais aos fertilizantes comercializados, distribuídos e vendidos em território brasileiro, começando com um mínimo de 2% em julho de 2027 e tendo como meta 10% de mistura até 1º de janeiro de 2037. Esse índice poderá chegar a 30% a partir de 2038, caso o Conselho avalie que seja viável tecnicamente. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Obrigado, Alexandre. Já na Câmara, os deputados celebraram os 20 anos da criação da Política Nacional da Agricultura Familiar. Há 20 anos, o Brasil tem uma lei dedicada à agricultura familiar. Entre outras medidas, a legislação estabelece as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, que cria bases para o acesso a crédito, assistência técnica e programas de compras públicas e também define os critérios para identificar o agricultor familiar, como a presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Vânia Marques Pinto.
Ela ressalta a importância de programas como o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por fixar os trabalhadores no campo. O PRONAF tem cadastrados mais de 2.400.000 CPFs de agricultores financiados pelo programa. A presidente da CONTAG afirma que o Ministério de Desenvolvimento Agrário tem trabalhado para dar efetividade às políticas públicas para essas famílias de agricultores. Ela foi uma das convidadas da sessão solene da Câmara que lembrou a data com representantes do setor. Na opinião da ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, neste segundo semestre, a agricultura familiar vai enfrentar muitos desafios. A gente está falando de estiagens mais frequentes, de chuvas intensas, e esse ano não será diferente. A meteorologia aponta que nós vamos ter um El Niño muito forte esse ano. Quer dizer que vamos ter chuvas mais fortes no sul e menos chuvas, estiagem no norte e no nordeste. E mais uma vez são os homens e as mulheres da agricultura familiar que vão ter que fazer frente numa situação de maior vulnerabilidade para esses eventos. Outros desafios foram apontados pelo agricultor familiar Marcos Vinícius Dias Nunes, que também preside a Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado. Apesar de a lei definir quem tem acesso a linhas de crédito do PRONAF, ele afirma que isso não é o suficiente. É necessário facilitar o acesso aos agricultores. Outro problema constante é a passagem das gerações. Um dos desafios que nós temos hoje no campo é a sucessão rural. Nós temos avançado nas políticas para as mulheres e elas é responsável hoje pelo protagonismo, pelo processo de comercialização da produção de alimentos, mas a sucessão rural ela é muito estratégica hoje para o campo. E se nós formos olhar o campo e a cidade, a cada vez que passa, eles se aproximam. E ter a juventude como protagonista, como produtor de alimento, é muito importante. O deputado Heitor Schuch, do PSD do Rio Grande do Sul, é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e foi um dos que pediu a realização da sessão solene. Ele defende condições para que a agricultura familiar seja viável a quem se interesse. Defende melhorias no seguro agrícola, o aperfeiçoamento do Proagro, mais investimentos em irrigação, captação de água, armazenagem, adaptação climática e gestão de riscos. Outro grande desafio é garantir renda para quem produz. Não basta produzir alimentos, é preciso que o agricultor consiga viver do seu trabalho. Fortalecer a agroindústria, ampliar os mercados, estimular cooperativismo, valorizar os produtos da agricultura familiar, reduzir burocracia, são medidas fundamentais para agregar valor à produção e melhorar a renda das famílias. Heitor Schuch afirma que nenhum programa será suficiente se a juventude não enxergar futuro em se manter no campo e não abandonar suas raízes. Pouco menos de 80% dos agricultores do Brasil são da agricultura familiar. Portanto, atendem critérios como terem propriedade pequena, usar a própria família como mão de obra e dirigir o estabelecimento, que precisa gerar renda familiar, em grande parte responsável pelo orçamento da família. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Obrigado, Luiz Cláudio. E agora a gente fala da participação da ovinocultura na Expo Inter. A raça Corredale vai promover julgamentos, cursos e leilões durante a feira. A raça Corredale terá 30 exemplares inscritos na Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, e uma programação que inclui avaliação dos animais, discussão sobre o mercado de cordeiros e atividades comerciais. A agenda começa com a entrada dos ovinos em 28 de agosto e segue até 1º de setembro, quando ocorre o leilão da raça. No domingo, dia 30, às 7 da noite, a Associação Brasileira de Criadores de Corredale, a ABCC, promove em seu estande um painel com frigoríficos, marcas parceiras e criadores para discutir a oferta de cordeiros e as marcas de carne. O encontro também terá um período de confraternização e integração entre os produtores, conforme informa o presidente da ABCC, Gustavo Veloso. Vamos realizar um painel junto aos frigoríficos parceiros e marcas parceiras e criadores da raça Corredale. É um evento onde a gente vai discutir oferta de cordeiros, marca de carne. O julgamento de classificação começa às 9 da manhã de segunda-feira, dia 31, e as atividades durante a manhã e tarde. A avaliação ficará a cargo dos jurados João Matassoles, do Brasil, e Rafael Eldordoy, do Uruguai, com Vitor Farias na função de árbitro. Na terça-feira, 1º de setembro, a programação inclui pela manhã um curso de velo com a participação de animais da raça e a assembleia da entidade. No final da tarde de terça serão entregues os prêmios e as homenagens às entidades que mantiveram parceria com a associação ao longo do último ano.
E o encerramento da programação ocorre com o leilão Corrêa Dali, previsto para iniciar por volta das 7 da noite. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E agora a gente fala de sanidade animal, pois um encontro vai tratar do assunto na fronteira oeste do estado. Alegrete será palco de debate voltado ao fortalecimento da pecuária gaúcha, com o Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul indo ao encontro dos pecuaristas da região. Nesta sexta-feira, dia 14, o Sindicato Rural de Alegrete receberá o encontro Fundesa com os produtores. O evento visa ampliar o entendimento dos produtores rurais sobre as atividades do Fundesa e o convênio mantido com a Secretaria da Agricultura. Com o tema Pecuária Forte, Campo Seguro, o encontro terá a mensagem inicial do presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, que destaca a sanidade animal como passaporte da pecuária gaúcha para o mundo. Para ele, debates como o que está sendo promovido pelo Fundesa e o Sindicato Rural de Alegrete são fundamentais para garantir o rebanho seguro, a transparência aos produtores e preservar a competitividade das exportações. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, apresentará um histórico da atuação do fundo, bem como vai explicar a nova modalidade de contribuição dos pecuaristas. Já o assessor especial da SEAP, Fernando Groff, vai abordar como funciona a relação do Fundesa com a secretaria, desde a utilização dos recursos para prevenção e capacitação, até a forma como ocorre o trâmite em caso de abate sanitário. Já o secretário da Agricultura, Márcio Madalena, irá tratar destes temas e também sobre os avanços do projeto de rastreabilidade no estado. A programação, que se inicia às 8h30 com a recepção dos visitantes, terá transmissão pelo YouTube do Fundesa e espaço para perguntas dos produtores presentes e também de quem acompanha pela internet. Para o presidente do Conselho Técnico Operacional da Pecuária de Corte do Fundesa, Pedro Pífero, que será o mediador do evento, será uma grande oportunidade para os produtores tirarem as suas dúvidas sobre a taxa recolhida ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal sobre o rebanho bovino do estado para viabilizar o seguro pecuário. O evento tem a parceria e o apoio do Sindicato Rural de Alegrete. De Porto Alegre, Thaís Dávila. Obrigado, Thaís. E a última notícia deste primeiro bloco: o Banrisul oficializou a posse de Robson Oliveira Santos como diretor de desenvolvimento. Funcionário de carreira da instituição, o administrador assume a área de agronegócios da instituição. Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, Robson construiu sua trajetória no Banrisul, onde ocupou cargos de liderança em diversas áreas. Ao longo da sua carreira, reuniu vivência em crédito, finanças e varejo bancário, associado a funções de articulação institucional e leitura de cenários complexos. Nos últimos anos, esteve à frente da Superintendência Executiva de Agronegócios, fase marcada por desafios relevantes no setor primário gaúcho. Neste período, participou da condução de medidas voltadas ao suporte aos produtores rurais em meio aos eventos climáticos extremos. Também já liderou a área de varejo do banco com a atuação sobre a rede de agências, portfólio de produtos e estratégia comercial. E passou ainda por funções ligadas ao desenvolvimento de produtos de crédito e à gestão de riscos, consolidando o domínio técnico sobre diferentes etapas do ciclo financeiro. Graduado em administração, com ênfase em finanças pela URGS e com MBA em agronegócios pela USP-Exalc, Renan também teve passagens por programas internacionais focados em inovação e tendências do sistema financeiro no Vale do Silício, Israel e Lisboa. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. No Banrisul, consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de floricultura no programa. Estamos apresentando Guaíba Agro.
Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta sexta, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de floricultura, pois a Associação Rio-Grandense de Floricultura empossou sua nova diretoria no dia 4 de agosto, assumiu como a nova presidente Luísa Alves de Assis, ela que é de 2 irmãos, tem aí o Francisco Steffens como vice-presidente e toda a nominata, essa associação fundada em 1994 e que representa o segmento de flores, plantas ornamentais, paisagismo e jardinagem aqui no Rio Grande do Sul. E para nossa satisfação está na ponta da linha conosco a Luísa Alves de Assis, a nova presidente. Seja muito bem-vinda aqui ao Guaíba Agro, Luísa. Muito obrigada pelo espaço aí, trazer um pouquinho da Flore. A satisfação é toda nossa. Eleição essa que então aconteceu no início do mês de agosto, é para um biênio de 2026 a 2028, chapa única, eleita então por unanimidade pelos associados. Até antes de a gente falar dos desafios, vamos situar um pouco o nosso ouvinte internauta. Qual é o número de associados hoje? Como é que está a distribuição no Rio Grande do Sul dos produtores, não é? do segmento das flores? E se há algum polo em específico ou há polos espalhados pelo estado? Por favor. Sim, hoje a associação, então, ela conta com 62 associados distribuídos aí por todo o nosso estado e a gente tem mais 10 associados que são colaboradores, né? Pessoas que estão dentro de universidades, ensinando aí todo o nosso setor e podem colaborar com a gente. Perfeito. A gente tem diferentes polos no estado, né? A região ali do Pareci, Montenegro é um polo aqui mais pertinho. A gente tem um polo de Santa Maria, então todo o estado aí tem associado da Flore. Tá certo. Até a região metropolitana, que é o caso, né, do ex-presidente, o Walter Wing, que é daqui, não é, também. Então, temos essa distribuição, não é, por todo o estado do Rio Grande do Sul. Pelas condições... A gente tem no Brasil, né, Luísa, a região de Olambra, não é, no estado de São Paulo, como uma grande referência nacional e internacional. De lá saem mudas e flores que são distribuídas no mercado doméstico internacional e com uma produção bastante característica para as condições edafoclimáticas de lá. Aqui, no nosso estado, que tipo de flores e de vegetais que são produzidos diferentemente de lá, ou enfim, qual é a característica da nossa produção? Bom, o estado de São Paulo aí é o carro-chefe, né, na questão de produção de flores, mas o Rio Grande do Sul também não está muito atrás. A gente hoje é o 4º maior produtor do país, né? Só perde para a região ali de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Uhum. Mas, diferente de lá, a gente tem todas essas questões climáticas aqui, né? Tá. No inverno acaba sendo 0 graus, no verão 40, então tudo isso acaba tendo um pouco mais de dificuldade, né? A gente acaba, no verão, a gente trabalha com mais flores resistentes, né, ao calor, ao sol intenso, e no inverno a gente precisa trabalhar com as flores clássicas que resistem ao frio, né, no verão a gente tem a questão das empatins, e no inverno a gente traz as clássicas como Amor Perfeito. Perfeito. Amor Perfeito, que mais? Quais são as plantas desta época agora, Luísa? Agora a gente tem o Amor Perfeito, a Boca de Leão, essas variedades que o pessoal gosta de plantar no chão, né? Já no verão a gente tem as clássicas ali, como a vinca, as empatins. Tem também a questão das hortênsias ali da Serra Gaúcha, né? Que acabam florescendo mais primavera, verão. Tá certo. Bom, e em razão exatamente das condições climáticas que são únicas em relação aí a boa parte do país, aqui nós temos uma produção essencialmente protegida, coberta por estufas, ou também temos a sol pleno?
essencialmente protegidas aí. A gente precisa, né, de uma estrutura mais protegida para conseguir trabalhar com essas temperaturas. No inverno, às vezes, a gente precisa trabalhar com alguma coisa de aquecimento. Já no verão, tu controla um pouco mais a temperatura dentro, né? Sim, tá certo. Tá certo. Bom, e vamos falar então, não é, exatamente dos desafios da associação, não é, que, como disse antes, já tem uma trajetória importante, não é, na nossa atividade agrícola aqui do estado do Rio Grande do Sul. O que a gente pode esperar desta diretoria? Quais são os planos de vocês, por favor? Bom, é um enorme desafio para mim, né? Com 28 anos, assumir a presidência da associação. Acho que um dos nossos principais pontos que a gente quer trazer para esse biênio aí 2026-28 é aproximar os associados da realidade, né? Cada um conhecer a realidade do seu colega associado. E fortalecer toda a nossa cadeia, né? Perante órgãos públicos, todas essas administrações aí que a gente tem. Tá certo. A produção hoje aqui da nossa atividade, ela qual é o fim? O mercado doméstico mesmo aqui do estado? Se vende para fora? A gente tem basicamente o mercado doméstico e mais região sul ali, Santa Catarina e Paraná. Tá bem, perfeito. Bom, teremos participação, não é, na nossa Expo Inter, não é, que se aproxima e com uma programação bem interessante, não é, Luísa? Sim. Agora no final do mês de agosto a gente vai estar presente na Expo Inter, né? A gente tem 360 metros lá dentro do Parque de Exposições, então a gente fica com o espaço da Flor Gaúcha, onde o visitante pode conhecer um pouquinho dos nossos associados, né? A gente está bolando aí dentro dessa administração um espaço bem legal para receber os visitantes. Que legal, perfeito. Ainda sobre a nossa produção, nós temos, claro, as plantas exóticas, enfim. Também há um trabalho com produção de plantas, de mudas nativas aqui. Sim, a gente tem associados que trabalham só com plantas nativas, né? Mudas nativas aqui da região. Isso vem crescendo bastante agora, né? Certo. Perfeito. E acredito que o trabalho também dos associados é importante até para a recomposição, não é? De vegetação, enfim, que se perdeu durante as enchentes. Acho que mais do que nunca, não é, o trabalho de vocês, porque quando a gente fala de floricultura, a gente está falando também de paisagismo, da produção, de viveristas, não é? É todo um setor, não é, Luísa? Sim, todo um setor que vem movimentando bastante. Depois da pandemia, a gente teve um aumento aí nas questões paisagísticas, né? O pessoal tem buscado bastante ressignificar os locais que foram atingidos pela enchente, né? Então, com o paisagismo, a gente consegue trazer isso. E muitas vezes em espaços pequenos, né? Pode-se trazer uma qualidade de vida muito maior para as pessoas, tá? Essa busca pela proximidade com o meio ambiente, com a natureza, não é? Sim. Desde pequenos até grandes, né? A gente consegue trabalhar isso com o paisagismo e com as flores. Exatamente, essa interatividade. Hoje, a gente com muita frequência aqui tem falado sobre, por exemplo, a meliponicultura, não é? Então, a produção de abelhas nativas sem ferrão e que, por isso só, ela exige também a presença, não é, de vegetais, de flores. Então, há esse consórcio, muitas vezes, em pequenos ambientes, não é? E que trazem um pouco dessa proximidade, não é? Com a natureza. E vou contar um pouco da tua trajetória aí em Dois Irmãos, a tua família, qual é a sua ligação especificamente, não é? Efetivamente com a atividade. Sim, bom, hoje eu sou sócia da Casa da Flor, né? Uma produção de mudas e flores aqui em Dois Irmãos. A Casa da Flor, ela já tem mais de 30 anos, e faz 10 anos que eu entrei, estou à frente aí na administração, então a gente consegue trazer para a associação essa visão, né, do dia a dia do produtor, então acho que isso acaba agregando bastante. Certo. Qual é a produção de vocês, qual é o trabalho de vocês aí na Casa da Flor? A gente faz todo o trabalho de cultivo e plantio das sementes, né, e flores cultivadas através de galinhos. Tá. Estaquia?
Isso, da estaca. Uhum. Tá. E a gente comercializa, então, a muda pré-cultivada para os nossos produtores e também faz a parte de comercialização para atacado e varejo da muda pronta, né? Certo, o trabalho de viverista mesmo, não é? Isso mesmo. Uhum. Perfeito. Vocês disseminam. Hoje, como é que está aqui no Rio Grande do Sul a questão exatamente de melhoramento genético, trabalho laboratorial, por exemplo? Existe produção por clones aqui? Como é que está isso hoje na nossa atividade aqui no estado? Existe, mas é pouca coisa, assim. Grande parte desse trabalho é feito ali pela região de Olambra, né? São Paulo acaba tendo mais ênfase nesses melhoramentos. Certo. A pesquisa na área de flores, ela está concentrada mais na região sudeste do país também? Sim, mais na região sudeste. Tá certo. Perfeito. Olha, outra coisa, inclusive na própria Casa da Flor, o turismo também eu acho que pode ser e deve ser uma fonte importante, complementar, inclusive, a atividade, não é? Sim, isso vem crescendo muito nos últimos tempos. A gente nota que o pessoal busca lugares que agreguem nessa questão de meio ambiente, um lugar disponível para visitar com a família, algo que tu se sinta bem, né? Próximo à natureza, o pessoal tem buscado bastante. Temos parques, inclusive, aqui no estado que investem nisso, não é? Sim. Muito. E sem dúvida são passeios muito legais e acompanhar a atividade, a produção das flores também. Olha, o pessoal gosta bastante. Muito, sim. Luísa Alves de Assis, nova presidente da Aflor, Associação Rio-Grandense de Floricultura, que vai então liderar a entidade nos próximos 2 anos. A gente deseja sucesso, claro, mais uma vez deixando as portas abertas sempre aqui da Rádio Guaíba, uma emissora que tem uma ligação histórica, né, com a atividade primária e a floricultura faz parte, não é, desse setor, e a gente traz aqui sempre as informações em primeira mão. Muito obrigado, Luísa, sucesso aí para vocês na nova diretoria. Muito obrigada pelo espaço, poder trazer um pouquinho da Flor Gaúcha para todos os ouvintes. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar na íntegra, novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro, no Spotify, no YouTube, Deezer e Amazon Music. A gente se reencontra neste sábado, às 8h30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.